Muito boa noite, amados irmãos, amadas irmãs, amigos, amigas, alunos, alunas, ex-alunos, ex-alunas, os meus familiares. Estamos nós aqui para a gente continuar fazendo o último volume daquele livro chamado Fundamentos da Fé Cristã. Tem bastante tempo que a gente não grava aqui e, como a gente falou, a gente mudou um pouquinho a nossa dinâmica de gravação, né, para um tempo ser menor. E hoje a gente vai falar da lição 15. Oh, maravilhoso, hein? Já chegamos até a 15, são 24 lições. A gente vai fazendo devagar, sem pressa, né? E a lição 15, o título dela, eu já vou chegar aqui, vou mostrar para vocês. O título dela é Lição 15, Vida, parte 3. Vida, parte 3. Como sempre, a gente faz as perguntas ou as questões, a gente fala do tema geral e a gente caminha por ele de maneira rápida, né, indicando algumas leituras bíblicas. A leitura bíblica de referência para esse capítulo é 1 Coríntios 11, versículo 3 e Efésios, capítulo 1, versículo 22. O título geral é Autoridade e Submissão, né, ligado à ideia da vida, né? E as perguntas são: o que é autoridade? Quem estabelece as autoridades? Como nos relacionamos com as autoridades? O que é submissão? Quem é o modelo de submissão? A quem devemos ser submissos? E aí, dentro desse tema de autoridade e submissão, a gente tem a ordem da autoridade estabelecida, princípios de autoridade e submissão, a igreja deve submeter-se, o problema da rebeldia inata, né, aquilo que já está em nós, dificuldades no casamento e os presbíteros. Lembrando que esses temas a gente passa por eles assim de maneira bem resumida, porque senão o nosso vídeo fica muito extenso. E o mais importante é trazer esses temas para vocês, né, de maneira geral. Então vamos lá. A ordem da autoridade estabelecida por Deus. Neste capítulo, veremos a ordem estabelecida por Deus no universo, especialmente na Terra, e o encabeçamento de Cristo sobre todas as coisas. Leamos inicialmente 1 Coríntios 11, versículo 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. E Efésios 1, versículo 22, confirma que Deus pôs todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então, o tema deste capítulo é autoridade e submissão. Princípio da autoridade e submissão. No princípio, quando Deus criou o homem, Deus lhe deu autoridade para dominar sobre as criaturas no mar, no ar e na terra. Gênesis 1, versículo 26. Naquele tempo, antes da queda, o homem estava submisso à autoridade de Deus. E, em consequência disso, ele próprio tinha autoridade e todas as criaturas tinham de se lhe submeter. Mais uma vez que caiu e se rebelou contra o Criador, não estando disposto a se submeter à autoridade divina, o homem acabou perdendo a autoridade que Deus lhe dera. Como resultado, as criaturas abaixo dele não estavam mais em sujeição à sua autoridade. Hoje, não apenas serpentes venenosas e feras selvagens podem ferir-nos, até mesmo os minúsculos insetos podem picar-nos. Isso indica que todo o universo caído está cheio de rebelião e insubordinação das criaturas. As experiências de Moisés, bem rapidamente. Todavia, aliás, tem ainda um tema rápido aqui, né? Para dominar sobre as criaturas no mar, no ar e na terra, né, Deus precisa que esse homem volte a se submeter à autoridade dele. Todavia, neste rebelde e confuso universo, sempre que haja alguém ainda disposto a aceitar a autoridade de Deus, submeter-se a ela, ela se manifestará nele, para que ele seja capaz de exercê-la. Podemos dizer que tal pessoa reina, governa por Deus onde quer que esteja. Moisés foi um bom exemplo disso. Ele se submeteu à autoridade divina e com isso reinou por Deus. Quase toda vez em que era confrontado com a murmuração, argumentação e rebelião dos israelitas,
submetia-se à autoridade de Deus. Na principal rebelião que enfrentou, quando Corá, Datã, Abirão e todos os que com ele se rebelaram se ajuntaram contra ele, Moisés ainda se comportou dessa forma. Eles atacaram Moisés e Arão, dizendo: basta, pois que toda a congregação é santa. Cada um deles é santo e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Isso está em Números 16, versículo 3. A palavra deles tocou a autoridade de Moisés. A intenção deles era deitá-la abaixo. A reação de Moisés diante de tal oposição desafiadora à sua autoridade foi maravilhosa, exemplar. Ele não se considerou autoridade ou a vindicou, nem buscou resolver o problema por si mesmo. Ao contrário, caiu sobre o rosto diante de Deus e o deixou vindicá-lo. Versículo 4. Agindo assim e se humilhando dessa forma, ele se manteve debaixo da autoridade de Deus, na posição de submissão e na ordem estabelecida por Deus sobre Israel. E aí a gente sabe bem que nessa condição, uma vez que Moisés se submete, Corá, Datã e Abirão foram punidos por Deus por causa desse coração rebelde. A experiência de Davi. Outro exemplo de alguém que conhecia a autoridade é Davi. Em toda a vida, Davi submeteu-se não apenas à autoridade direta de Deus, mas também de maneira absoluta à autoridade delegada por ele a homens. Primeiro a Jessé, seu pai, a quem sempre obedeceu, e posteriormente a Saul, mesmo já tendo sido ungido por Samuel para ser o futuro rei de Israel. 1 Samuel 16, 13. A gente sabe bem que Davi se submeteu a Saul, mesmo sabendo que Saul já tinha perdido, a unção de Deus. Ele fala que ele não ousava tocar no ungido de Deus. Outro exemplo de submissão está em Mateus 8, de 5 a 13, que narra o pedido de um centurião ao Senhor Jesus para que este fosse curar o seu servo, que estava muito doente. Quando Jesus disse que iria, o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldado às minhas ordens e digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem. E ao meu servo faze isto e ele o faz. Versículos 8 a 9. Uma vez que ele mesmo estava sob autoridade, podia comandar os que estavam abaixo dele. Portanto, ele creu que o Senhor precisava apenas exercer sua autoridade e dar uma palavra de ordem, e a coisa seria feita. Jesus também é um modelo de submissão. Todos esses homens que se submeteram à autoridade de Deus tiveram as próprias falhas e fraquezas. Somente após o Senhor Jesus vir como a palavra que se fez carne, é que houve no universo rebelde um homem que se submeteu absolutamente à autoridade de Deus. Na vida do Senhor Jesus, toda palavra e ação estavam de acordo com a vontade de Deus e em sujeição à sua autoridade. João 5, versículo 30. Filipenses 2 diz que Jesus a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, versículos 7 e 8. Portanto, Deus também o exaltou sobremaneira, para que a ele se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse, como Jesus Cristo é o Senhor. Todos em sujeição à sua autoridade. Por Jesus ter se submetido à autoridade de Deus Pai, o Pai o colocou como autoridade aqui na terra e agora ascendido aos céus ao lado do Pai. Jesus obteve autoridade e foi capaz de reinar por Deus, mesmo enquanto esteve aqui na terra. E hoje ele continua reinando ao lado do Pai. Hoje, através dele, o Pai e o Espírito Santo, que são um só, dentro de nós, exercendo essa autoridade. A igreja também deve submeter-se. O Senhor também deu essa autoridade à igreja, ou seja, a nós. Efésios 1, 22. No entanto, só teremos de fato se aprendermos a nos submeter completamente à autoridade de Deus. O problema da rebeldia é inata.
Falar sobre autoridade e submissão é fácil. Difícil é praticar isso sendo o que somos por natureza. Rebeldes. Para começar, nossa mente natural é cheia de pensamentos terrenos e conceitos rebeldes, sendo necessário que Deus subjugue e renove a nossa forma de pensar. Isso está lá em Romanos 12, 1 e 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Maravilhoso, né? Dificuldades no casamento. É mais uma amostra, né, dessa questão da autoridade e submissão. Relacionamento conjugal ilustra bem a linha tênue, a dificuldade existente entre marido e mulher na questão de autoridade e submissão. Embora o homem tenha sido criado por Deus como cabeça da mulher, 1 Coríntios 11, 3, ele só obterá o respeito dela e a consequente submissão se ele próprio estiver sujeito a Cristo. Caso tente impor a sua autoridade natural sem estar encabeçado em Cristo, resultados serão conflitos e discussões intermináveis entre o casal. Ou seja, o homem precisa se submeter a Deus e a partir da submissão a Deus é que ele será autoridade sobre a mulher. E mais do que isso, né? A Bíblia diz que ele deve amar a mulher como Cristo ama a igreja. Então não é uma submissão natural de cima para baixo, né? É a partir do que Deus é. Os presbíteros também na igreja. A autoridade na vida conjugal, mesmo no viver da igreja, não é obtida nem assumida pela própria pessoa, mas vem pela submissão a Deus. Por exemplo, os presbíteros, embora devam ser mais maduros ou experientes do que outros irmãos, não devem pensar de si mesmos além do que convém. Se pensarem, poderão fazer uso da posição e do título na administração da igreja para lidar com os irmãos de modo inadequado e até abusivo. Os presbíteros precisam aprender a ser como Moisés, sempre se submeter a Deus em toda e qualquer situação. Resumindo, é Deus quem tem a autoridade suprema e infalível no universo. Nós, humanos, podemos ter no máximo uma autoridade emprestada, delegada por Ele, representativa, não baseada em qualquer virtude natural que tenhamos. Amém? Jesus é o Senhor, graças a Deus.